RFI Convida. Elcio Ramalho. Ela recebeu o Prêmio São Paulo de Literatura de 2018 com seu primeiro romance, 8/7, e está em Paris para participar do evento Primavera Literária Brasileira, para falar também da sua obra, uma obra que inclui inclusive contos e livros de quadrinhos. RFI recebe hoje a escritora e jornalista Cristina Judar. Muito obrigado pela sua presença, Cristina. Eu que agradeço, grande prazer. Aqui é a Rádio França Internacional. E, como eu disse, você está aqui para participar do evento Primavera Literária, vai participar de uma série de mesas para discutir temas diversos, entre eles mulheres e a literatura contemporânea. Qual que você acha que é o olhar atualmente e o papel da literatura feita por mulheres, não só no Brasil, mas também, né, em outras partes, da literatura mundial, que foi o tema da palestra que você participou já, Cristina? Exatamente. No dia que a gente teve a mesa de abertura, né, da Primavera, foi muito bom, foi muito interessante, porque éramos 3 mulheres, cada uma de um ponto do planeta. E a nossa conversa, embora cada uma tenha sido totalmente diferente nos seus apontamentos e trazido elementos novos, a gente percebe mesmo um interesse em dar relevância para reflexões, para temas, para causas que precisam, sim, estar tanto dentro quanto fora da literatura. Eu acredito que muitas das mulheres escritoras que eu venho encontrado, que eu também vou encontrar nessas outras mesas da Primavera e até na jornada de estudos também que vai acontecer, isso. Eu percebo que há uma sintonia muito grande, um interesse em fazer com que pautas que são importantes para nós, relacionadas a muitos assuntos, desde machismo, a questão de direitos mesmo, de conquista de direitos, de perda de direitos, né? Da gente assegurar que os nossos direitos possam ser garantidos. Tudo isso está sempre muito, muito dentro da nossa fala e dentro do nosso texto, da nossa produção literária. Então, isso é uma das coisas mais interessantes. Por mais diversas e diferentes que nós sejamos, a gente tem isso em comum. E isso é muito bonito, porque... E cada uma expressa da sua forma, né? Seja pela prosa poética, seja por um outro tipo de prosa, seja só pela poesia, pelo romance, pelo conto, enfim. A gente percebe essa unidade, e isso é muito interessante. A unidade na diversidade, digamos assim. Por falar em diversidade, um dos temas também que você vai comentar e vai participar é com relação à literatura LGBT, né? Como é que essa literatura está atualmente? Qual a visibilidade dela? A literatura LGBT... a gente precisa tomar cuidado para não virar também um rótulo. Quer dizer, somos todos escritores e vários de nós podem ou não ser LGBTs. E a questão podemos falar livremente sobre a vivência homoafetiva, sobre a vivência homossexual, sobre como as pessoas pensam, sentem e vivem e andam nas ruas. A gente quer ter essa visibilidade, mas a gente também quer fazer parte do todo. Não está sempre num nicho à parte. Então, isso é uma das coisas pelas quais eu luto muito, eu trabalho muito por isso. Eu acho muito importante que os escritores LGBTs sejam livres para escrever sobre aquilo que eles quiserem, isso é uma das coisas mais importantes, e que eles não precisem ficar sempre num nicho, ou só lidos por uma determinada parcela do público, não. Né? A gente é capaz de produzir uma literatura de qualidade, assim como qualquer outro escritor, até porque a questão, né, se a gente for pensar mesmo da homoafetividade ou não, ela só diz respeito à própria pessoa, e o social, o público não tem que interferir nisso. Então, o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer é isso, ter a minha própria visibilidade e fazer com que outros também tenham visibilidade nesse meio literário, digamos assim, maior, que não fiquem só às margens, né? Isso é bem importante, assim. Por falar em visibilidade, Cristina, o teu livro 8/7, que foi editado pela editora Reformatório, venceu o Prêmio São Paulo de Literatura, né? Eu gostaria de saber
O que representou, e também foi finalista do Prêmio Jabuti, vale a pena ressaltar, o que representou para você? Deu mais visibilidade ao seu trabalho? E eu gostaria que você também lembrasse, né, que você mesmo falou que já fez contos, né? Uhum. Como é que foi? Como é que foi esse salto, né, para a visibilidade do seu trabalho a partir desse prêmio? É muito interessante, porque muita gente já me perguntou isso, e logo que a coisa acontece, você nem sabe muito o que, assim, não muda muita coisa. Na verdade, a minha relação com a literatura continua a mesma. Então, dentro de mim é meio que a mesma coisa. Eu nem quero que mude, assim. Eu quero que mude, lógico. Com o tempo, é natural que a nossa escrita vá sofrendo transformações. Mas não especificamente por causa do prêmio, né? Ou uma preocupação, por exemplo, algumas pessoas dizem, mas aí é uma outra pressão, porque aí o próximo livro também precisa ser muito bem sucedido, e não necessariamente. A minha maior preocupação é continuar produzindo, e aquilo que eu quero, e da forma como eu penso. Isso, para mim, é o mais importante. Óbvio que a relação de visibilidade, lógico que faz diferença. Hoje eu estou aqui conversando com você, com certeza, e isso acaba sendo em decorrência, né, mesmo que direta ou indiretamente, do prêmio, porque eu vim a Paris também, justamente o prêmio ele acaba alavancando. Lógico que eu já conheci o professor Leonardo Tonos, a maneira como ele quer trabalhar, né, na Primavera Literária, a diversidade, eu acho que é um dos pontos mais importantes da Primavera Literária que eu gostaria de salientar. Porque se ele quisesse, ele poderia fazer um evento só de acadêmicos e só de pessoas com mais ou menos um discurso, né, numa mesma direção. E eu vejo que ele tem esse caráter de querer trazer essa diversidade. Além de visibilidade, que a gente está falando, ele quer fazer com que o discurso seja muito diversificado. Então, isso é uma das coisas que, para mim, são mais importantes, assim, que mais agregam valor. E é em decorrência do prêmio, de alguma forma. Então, abre muitas portas. Mas as coisas continuam também mais ou menos do mesmo jeito, porque também não é um caminho muito fácil e muito simples da literatura no Brasil, né? Exatamente, né? Eu gostaria de perguntar para você, no momento em que se fala muito de recuperação judicial de livrarias, um mercado editorial se questionando, né? Qual a linha, qual o futuro, o papel da cultura atualmente, né? No atual contexto político brasileiro. Qual que você acha que é o futuro da literatura dentro da tua conjuntura brasileira e para a sua literatura em particular, Cristina? Eu acredito que esse momento e esse movimento que tem surgido desse momento, desse cenário, ele vai continuar. As editoras independentes ou pequenas, digamos assim, elas têm um papel muito importante hoje nesse cenário. Elas já estão há algum tempo aí já. E mostraram que sim, que é possível ganhar prêmios, que é possível lançar bons livros de alta qualidade, mesmo sendo independente, mesmo, né, não tendo um grande apoio, digamos assim, financeiro, comercial por trás. Isso a gente percebe que é muito forte. E, obviamente, que essas editoras têm dado um espaço muito grande para as vozes que têm surgido, para pessoas que têm, de repente, acreditado em pensar em produzir a literatura um pouco fora daqueles parâmetros do que se classifica como, entre aspas, alta literatura, pessoas que querem trazer novas discussões, novos formatos e experimentar, talvez. Eu acho que, nesse momento, é difícil dizer, né, qual vai ser o caminho ou os caminhos. É muito difícil. Os próprios editores, também numa mesa que eu até assisti ontem com os editores, eles mesmos falaram, a gente não sabe direito qual é o caminho. Mas o mais importante que eu vejo em todos eles, que é o que eu também sinto como escritora, é que a gente não vai parar, independente do que acontecer, independente das dificuldades. Parece que até que as nossas ações têm mais sentido. E a gente começa a ver um sentido maior. E aí dá mais vontade de produzir ainda, dá mais vontade de fazer essa diferença. Ok, estão querendo nos tirar? Agora a gente vai fazer, então, mais, a gente vai produzir mais ainda. Então, e o clima de união que está acontecendo entre pessoas que têm mais ou menos o mesmo objetivo, de fazer com que a cultura, né, ela não seja tão prejudicada, isso está sendo muito bom, muito interessante e muito rico. Então, eu pretendo dar continuidade, eu quero produzir cada vez mais, com certeza. E você trabalha muito com a literatura urbana, né? É
é uma literatura contemporânea também. Você tem cidades como personagens também, né? No caso, Roma, né? Com 8 do 7. Londres, você fez um trabalho, né? Relacionado com contos, da relação com as pessoas com a cidade. Você está aqui em Paris. Essa cidade te inspira para escrever? Nossa, demais, assim, eu vou ficar mais ou menos mais uns 5 dias e eu já tô pensando, ai, gente, eu tô apaixonada. E eu queria ficar muito mais para poder explorar muito mais, mas eu tô explorando, assim, eu tô aproveitando o máximo que eu posso. Para mim, sim, o ambiente urbano é muito inspirador, a noite é muito inspiradora para mim. Então, a sonoridade das ruas, eu sou muito ligada nisso, como você bem lembrou. Isso já vem lá de trás, quando eu fiz o Questions for a Live Writing. Era isso, eu conversava com as pessoas na rua, e com os relatos, com as vozes das ruas, eu construía narrativas ficcionais. Então, e eu em São Paulo, eu sou muito, né, eu gosto muito de andar a pé, eu gosto muito de sentir a cidade. Então, aqui tá sendo perfeito. Eu tô gostando muito e quem sabe alguma coisa acaba, algum projeto, alguma ideia. Com certeza, assim, já tá sendo, dentro de mim já tá sendo aglomerado ali. Uma hora vai explodir alguma coisa, entendeu? Tenho certeza. Vou ficar na expectativa, então. Tá bom. O RFI Convida de hoje entrevistou a jornalista e escritora Cristina Judar. Muito obrigado pela sua presença e pela entrevista. RFI. Eu que agradeço, foi um prazer. Tchau, tchau. Ok.